Você já dirigiu sozinho à noite numa estrada deserta, sentindo aquele arrepio inexplicável subir pela espinha? Como se, por um breve momento, não fosse o único dentro do carro. Estradas têm memórias. Elas absorvem o que o tempo não consegue apagar. O sangue derramado, os gritos abafados, os olhos que se fecham e nunca mais se abrem. Algumas rodovias guardam cicatrizes invisíveis, e a 401, no Canadá, é uma das mais profundas. Entre as árvores que cercam o asfalto úmido e o nevoeiro que se arrasta abaixo como dedos de um morto, dizem que há uma figura, vestida de branco, parada no acostamento, esperando. Alguns a veem por segundos, outros juram que ela entra no carro. Há caminhoneiros que desviaram e nunca mais foram encontrados. Mas todos que cruzam aquele trecho sentem algo, uma sensação de luto que não é sua, um perfume antigo no ar, um lamento quase imperceptível, como se alguém ainda esperasse um final feliz que nunca veio. Você já teve um sonho em que acordava, dentro do próprio pesadelo, em que a estrada à sua frente não acabava e os olhos no retrovisor não eram os seus? Essa história não começa com um grito. Ela começa com um silêncio, aquele tipo de silêncio que engole tudo, até a sua respiração. Antes de continuar, pense. Você já passou por uma estrada e teve a certeza de que alguém estava te observando, mesmo sem ver ninguém? Compartilhe seus relatos nos comentários. Pode ser só a sua imaginação, ou talvez não. Prepare-se para conhecer a lenda da noiva fantasma da Estrada 401 e lembre-se, nem todo fantasma quer apenas assustar. Alguns ainda estão esperando por você. A chuva fina escorria pelo para-brisa como dedos nervosos. Tudo naquela noite parecia denso, abafado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Douglas, caminhoneiro há 23 anos, raramente se deixava impressionar. Mas naquela quinta-feira, algo o incomodava. Ele desviara da rota principal para evitar o trânsito em Toronto, pegando um atalho pouco conhecido, um trecho antigo da Estrada 401 que mal aparecia nos mapas mais recentes. O rádio crepitava com ruídos indecifráveis, vozes sussurradas entre interferências, como se alguém estivesse tentando falar, mas de muito longe. Douglas apertou o botão para mudar de estação, mas só encontrou mais estática. Lá fora, o nevoeiro se fechava como um véu denso, engolindo os faróis e distorcendo as formas na estrada. Era como dirigir dentro de um sonho ou de um esquecimento. Ele passou por uma ponte enferrujada, onde o asfalto parecia se dissolver em rachaduras. Sentiu o caminhão vibrar de forma estranha, como se algo estivesse sob as rodas, tentando impedir o avanço. Respirou fundo, ligou os faróis altos e manteve as mãos firmes no volante. Mas uma mancha branca na lateral da pista chamou sua atenção. Pequena, imóvel, humana, era uma mulher, parada no acostamento coberta por um vestido comprido, branco demais para aquela estrada suja. O tecido esvoaçava mesmo sem vento. O rosto estava oculto pelo cabelo molhado, preso ao rosto pela chuva fina. Douglas não sabia explicar, mas seu coração apertou de um jeito estranho, como se já conhecesse aquela silhueta, como se estivesse atrasado para encontrá-la. Ele passou por ela lentamente, os olhos arregalados, o maxilar travado. Por um instante, pensou em não parar. Pensou em seguir, como sempre fez, como todos faziam. Mas o retrovisor o traiu. A mulher não havia sumido. Com a névoa. Estava lá, ainda olhando, ainda esperando, e então o motor engasgou. Douglas xingou, bateu a mão no painel, tentou religar o caminhão. Nada, tudo apagado. Só o som da chuva e a própria respiração pesada enchiam a cabine. E quando olhou novamente para fora, ela não estava mais na estrada, nem no acostamento, nem em lugar nenhum. Um arrepio gelado percorreu suas costas.
A escuridão parecia mais espessa agora, quase sólida. Havia um cheiro novo no ar, doce, como flores murchas. E então, atrás dele, veio um som leve. O som de uma porta de passageiro se fechando. Douglas virou-se devagar, com os dedos ainda tremendo no volante. O banco do passageiro estava ocupado. A mulher de branco agora estava ali, sentada, imóvel, com o vestido molhado colado ao corpo. A cabeça baixa, o cabelo cobrindo quase todo o rosto. Ela não disse nada, nem olhou para ele. Só estava ali, como se sempre tivesse estado. No pânico, surdo cresceu dentro dele, mas algo maior o impediu de reagir. Não era medo, era culpa, uma sensação pegajosa, abafada, como se tivesse esquecido algo essencial, cometido uma falha imperdoável. Ele tentou falar, mas sua voz não saiu. O silêncio entre eles era denso, tão pesado quanto o nevoeiro lá fora. Ele girou a chave novamente. O motor ligou de imediato, sem engasgos, sem explicações. As luzes do painel acenderam como se nunca tivessem apagado. E com um gesto automático, ele voltou à estrada, com a mulher sentada ao lado, silenciosa. O rádio parou de chiar, mas agora tocava uma música antiga. Uma valsa nupcial em versão instrumental, lenta demais para ser confortável. A chuva continuava fina e insistente. Douglas lançou um olhar de relance para ela. Ainda não conseguia ver o rosto direito, mas o vestido parecia antigo, costurado à mão. Havia detalhes bordados, pequenos pontos escuros como sangue seco nas mangas. Um dos pés estava descalço, o outro calçado com um sapato de noiva manchado de barro. "Você precisa de ajuda?" Ele finalmente murmurou, forçando a garganta a funcionar. Nenhuma resposta. Ela nem se moveu, apenas virou o rosto para o lado da janela. Mas ele teve certeza de ver, por uma fresta entre os fios de cabelo, que sua pele não tinha cor, como cera esquecida ao sol. A cada quilômetro percorrido, o ambiente dentro da cabine ficava mais frio. A névoa lá fora parecia espelhar o que estava acontecendo ali dentro. O para-brisa embaçava sem motivo. E quando ele passou por um antigo posto de gasolina abandonado, teve a nítida impressão de ver seu reflexo no vidro da frente, com 2 rostos. Ele tentou falar mais uma vez, mas a garganta travou. E então ela se mexeu. Lentamente, virou a cabeça em sua direção. Um som de ossos estalando. E pela primeira vez, Douglas sentiu que aquela estrada o levaria para bem mais longe do que imaginava. Talvez para onde não se volta mais. O tempo parecia dobrar sobre si mesmo. Cada quilômetro rodado soava como um eco do anterior. Douglas já não reconhecia mais as curvas, mas também não via nada novo. Era como dirigir dentro de um looping em câmera lenta. E o que mais o assustava não era o que via, mas o que sentia. A mulher permanecia imóvel, mas o ar ao redor dela parecia pulsar. Um frio úmido de necrotério tomava conta da cabine, se infiltrando pelas costuras da roupa e pelos ossos do motorista. O motor começou a falhar sutilmente, tossindo em intervalos irregulares. O painel piscava com uma luz fraca, como se a bateria estivesse morrendo, embora tudo funcionasse perfeitamente momentos antes. Douglas tentou quebrar o silêncio com perguntas soltas. "Você está bem? Quer que te leve para algum lugar? Tá ferida?" Nenhuma resposta. Nada além daquele som abafado, úmido, de alguém respirando devagar. Mas ele sabia que não era ele. A mulher não movia os lábios, mas o som vinha dela. As mãos dele suavam. O volante parecia cada vez mais distante, como se estivesse dirigindo com luvas encharcadas. Lá fora, as árvores passavam devagar demais, mesmo com o velocímetro marcando 80. A estrada parecia nunca acabar. E foi aí que ele notou algo terrível. A sombra da mulher não se mexia. Enquanto o caminhão sacudia com os solavancos,
Do asfalto, enquanto a luz das placas dançava nas janelas, a sombra dela permanecia estática, como uma mancha grudada no banco, sem seguir os movimentos da cabine. Era escura demais, densa demais, errada. Douglas engoliu em seco. Tentou ligar o rádio. Nada. Apenas aquele ruído surdo, como vozes afundando num lago. Ele respirava rápido agora. O cheiro na cabine havia mudado. Era de flores mortas, sim, mas misturado a algo metálico. Ferro, talvez, ou sangue antigo. E então ela olhou para ele. Os olhos eram fundos, secos, como poços abandonados. Não havia dor, nem tristeza. Só um vazio enorme, como se ela carregasse a ausência de séculos. E naquele instante, Douglas soube. Ela não estava pedindo carona. Ela estava levando ele para casa. Douglas avistou uma placa enferrujada no meio da névoa. Motel Moonlight, 500 metros. As letras tremiam sob a luz fraca do poste, como se fossem feitas de carne prestes a rasgar. Ele desviou bruscamente para a entrada de cascalho e seguiu em frente. Precisava de uma pausa, de ar, de tempo para entender o que estava acontecendo. Ou talvez só de distância, mas ele já suspeitava que não havia mais como escapar. O estacionamento estava vazio, nenhum outro carro, nenhum som além da goteira pingando do beiral do telhado. A recepção estava aberta, mas sem ninguém à vista. Douglas entrou, sentindo o piso de madeira ranger sob seus pés. No balcão empoeirado, havia um sino e um caderno velho com páginas enrugadas. Ele escreveu seu nome. A mão hesitou antes de escrever o da acompanhante, mas seus dedos se moveram sozinhos. Eleanor, a chave que ele pegou era de número 9, quarto no fim do corredor, porta com pintura descascando, cheiro de mofo escapando pela fresta. Ele abriu. O quarto parecia congelado no tempo. Papel de parede florido, uma cama com colcha bege e abajur apagado. No banheiro, 2 copos sobre a pia e 2 escovas de dentes, novas, ainda molhadas. Douglas engoliu seco. A mulher entrou atrás dele sem fazer barulho. Sentou-se na beira da cama e tirou os sapatos com movimentos suaves, quase teatrais. Quando ele se virou, ela já estava deitada, olhando para o teto. O vestido seco, o cabelo perfeitamente penteado, como se nada daquilo estivesse fora do normal, como se aquela fosse apenas mais uma noite. O caminhoneiro foi até a janela tentando ver a estrada, mas tudo estava coberto de neblina. Ele ligou a televisão, ruído branco, canais passando imagens distorcidas, casamentos antigos, danças em preto e branco, um carro capotado, sempre o mesmo, sempre a mesma curva. Ele desligou com força, virou-se, e não a viu mais. A cama ainda afundava de um lado, mas estava vazia. A porta do banheiro estava aberta, havia vapor, mas o espelho não refletia nada. Nenhum dos dois, apenas a moldura escura, e atrás dela algo que se mexia devagar, como se quisesse sair. Douglas correu para a porta, mas ela não abria. No canto do quarto, onde antes havia uma parede limpa, surgira algo novo, uma foto emoldurada, 2 rostos. Um deles era o dele, mais jovem, terno escuro, um sorriso estranho. E ao lado, Eleanor. Ela também sorria. Mas agora, na foto, ela tinha olhos. A madrugada avançava como uma doença silenciosa. Douglas, preso naquele quarto parado no tempo, sentia que cada segundo se arrastava com intenções malignas. O relógio na parede girava, ao contrário, e ele não sabia mais quanto tempo estava ali. Dias, horas ou minutos que nunca acabavam. Enquanto encarava a foto sobre a cômoda, uma lembrança começou a surgir em sua mente. Algo que não deveria estar lá. Uma igreja antiga, decorada com lírios, um homem esperando no altar, nervoso, e a música, a mesma valsa distorcida que o rádio tocara no caminhão.
Eleanor estava chegando, linda, pálida, mas então tudo se apagava com o som de um impacto brutal. Imagens piscavam em sua mente. Um carro destruído, um véu preso ao retrovisor, o sangue escorrendo por flores esmagadas. Eleanor jamais chegou ao altar. E Douglas, ele estava no banco. Do motorista. Um acidente nunca registrado, um noivado nunca concluído, um corpo nunca sepultado de forma digna, só promessas partidas. Ele recuou, ofegante, tropeçando no tapete gasto. Na parede oposta, o papel começou a rasgar sozinho. Atrás dele surgia algo, um nome gravado com unhas: "Volto quando ele me levar". A caligrafia era trêmula, como se tivesse sido escrita em desespero ou em ódio contido por décadas. A porta finalmente cedeu. Douglas saiu cambaleando pelo corredor, mas tudo estava diferente. As paredes eram agora de pedra, cobertas por eras secas. O corredor não levava mais à recepção, apenas a um altar coberto por velas negras, onde Eleanor o aguardava. De véu, de novo, de branco, como se nunca tivesse deixado de esperar. Ela estendeu a mão. Seus dedos estavam frios, mas firmes, e quando ele tocou nela, flashes vieram em sequência. O acidente, o enterro sem corpo, as noites em claro, e a promessa feita entre soluços. "Eu te encontro, nem que seja do outro lado". Era ele. Douglas havia prometido. O tempo havia cobrado a dívida. O amor esquecido se transformara em maldição. Eleanor não havia deixado de esperar. Ela não podia. E agora, com ele ali, naquele limbo de hotel e estrada, tudo estava se completando. Mas algo dizia que a cerimônia ainda não tinha começado. As velas tremeluziam sozinhas, embora não houvesse vento algum naquele lugar sem janelas. O altar diante de Douglas parecia ter sido erguido com pressa, composto por tábuas carcomidas e adornado com flores mortas. Eleanor permanecia ali, serena, como se tivesse esperado por décadas sem nunca piscar. O véu cobria seu rosto, mas ele sentia que por trás do tecido seus olhos jamais deixavam de encará-lo. Ele deu um passo à frente, como se empurrado por uma força invisível. O chão era frio, úmido, como pedra de cemitério. Cada vela acesa sussurrava algo em uma língua que ele não conhecia, ou talvez soubesse, em algum canto profundo da mente, que havia preferido esquecer. A música ecoava pelas paredes de pedra. Era a valsa. Mas desta vez havia vozes. Cantando eram nomes. Nomes de noivos, nomes de mortos. Uma lista interminável de pactos selados com dor. Douglas caiu de joelhos, os olhos ardendo. Sentia sua cabeça girar, como se algo quisesse sair de dentro dele. Uma memória enterrada, um pedaço da alma. Eleanor caminhou até ele, parou à sua frente e baixou o véu. O que ele viu ali não era um rosto, era um vazio onde a carne devia estar. Olhos negros como buracos, boca costurada com fios vermelhos. E das lacunas de sua pele escorria um líquido, escuro, espesso, que caía sobre a pedra e formava símbolos antigos. Eleanor não era mais só uma noiva. Ela era algo mais, algo moldado pelo tempo e pela espera. Ela estendeu uma aliança, prateada, manchada de ferrugem e sangue. Douglas tentou recuar, mas não conseguia se mover. As velas se apagaram, uma a uma, e no escuro o som de sinos ecoou. Sinos de igreja ou de algo mais ancestral. Ele sentiu o metal frio tocando seu dedo. A aliança entrou sozinha, apertada demais, e queimava. A dor o fez gritar, mas não havia som. Sua voz havia sido levada. Ele olhou para as mãos e viu sua pele enrugar diante dos próprios olhos, como se estivesse envelhecendo em segundos. Como se o tempo quisesse arrancar tudo o que ele ainda era, para deixá-lo no mesmo estado da noiva. Suspenso, incompleto, à espera, Eleanor tocou seu rosto com delicadeza. Um carinho triste, quase humano, mas quando falou,
Sua voz veio de dentro da cabeça dele. Agora falta você me levar. E então tudo ao redor se dissolveu. As pedras, as velas, o altar. Só restava a estrada e o caminhão. E o banco do passageiro, agora, ocupado por ela para sempre. Quando Douglas acordou, estava novamente atrás do volante. A estrada 401 se estendia à sua frente como uma cicatriz infinita no corpo do mundo. Mas havia algo de errado. O relógio do caminhão marcava 3h33 e congelava ali, sempre ali. Não importava o quanto ele dirigisse, o banco do passageiro estava vazio. Ou assim parecia. Mas o espelho retrovisor mostrava outra coisa. A silhueta de uma mulher, sempre ao fundo, levemente fora de foco. Sempre que ele tentava olhar, diretamente desaparecia, mas voltava a aparecer no reflexo, sorrindo, de um jeito que não era humano. Nos acostamentos ele via vultos. Às vezes, uma noiva de branco, outras figuras penduradas nos postes. Em uma ocasião, jurou ver a si mesmo parado do lado de fora do caminhão, acenando lentamente com a cabeça baixa. Cada trecho da estrada era um labirinto repetido. Os mesmos buracos, os mesmos letreiros, a mesma sensação de ser observado por algo que rastejava entre os pinheiros. Douglas tentou sair. Pegou saídas laterais, entrou em cidades fantasmas. Todas levavam de volta a 401. Em um posto, um frentista com olhos completamente pretos disse: "Você devia ter recusado o anel." E então desapareceu, como poeira ao vento. Ele gritava, chorava, mas já não tinha certeza se ainda estava vivo. A comida no caminhão nunca acabava, mas também nunca tinha gosto. A água no galão estava sempre cheia, mas gelada demais, como se viesse de um poço muito fundo. Os dias não amanheciam. Mas a estrada estava presa na madrugada. A 401 havia se fechado sobre ele, como uma boca. Ele tentou pular do caminhão em movimento. Acordou no banco do motorista. Tentou se enforcar com o cinto de segurança. Acordou no banco do motorista. Tentou bater o caminhão contra um pilar de concreto. Acordou no banco do motorista, sempre às 3h33, sempre com a aliança no dedo, sempre com Eleanor esperando. E então ele entendeu. Não era o único. A 401 guardava histórias como a dele, espalhadas pela névoa, pelos acostamentos, pelas vozes que só os condenados ouvem. A estrada era um cemitério sem lápides, um altar em movimento. E ele era só mais um fantasma, dirigindo para lugar nenhum, carregando uma noiva que jamais descansará. Na beira da 401, sob chuva fina e eterna, um carro parou. Um casal jovem, faróis baixos, conversando baixo sobre o GPS que não funcionava. Estavam perdidos. "Vamos perguntar naquele posto", disse ele. "Acho que vi uma luz, mas havia algo estranho. A estrada parecia mais escura do que deveriam ser as noites normais. Enquanto caminhavam, o vento trouxe um cheiro. Não era de floresta ou asfalto. Era algo doce e podre. Flores mortas, lírios esmagados. O rapaz hesitou. Olhou para trás. Por um segundo viu um caminhão estacionado no acostamento. Motor desligado. Para-brisa coberto de névoa por dentro. E 2 vultos lá dentro. A moça também parou. Sentiu o ar ficar pesado, como se a noite estivesse prestes a engolir tudo ao redor. "Vamos voltar para o carro", ela disse, mas já era tarde. Quando se viraram, a estrada estava diferente. Mais larga, mais velha. O caminhão não estava mais lá, mas havia pegadas molhadas na direção deles. Dentro da cabine do velho caminhão, Douglas observava. Seus olhos agora eram vazios, profundos, sem cor. A noiva ao seu lado mantinha o rosto coberto pelo véu, mas seu sorriso podia ser sentido no ar. Não falavam, não se moviam, apenas esperavam, porque às vezes a estrada escolhe, e quem para nem sempre volta. O casal acelerou para longe, o coração batendo forte, mas o rádio do carro sintonizou sozinho. Uma voz feminina,
fraca, ecoava em meio à estática. Alguém me leva para casa. E então, riso. Um riso baixo, prolongado, vindo de algo que nunca foi humano. De volta à estrada, outros caminhoneiros dizem ter visto o mesmo caminhão. Placas apagadas, faróis opacos, sempre com 2 passageiros, sempre à noite. Dizem que, se você olhar muito, verá a noiva sorrindo. E se piscar, talvez ela esteja no banco de trás do seu próprio carro. A 401 segue em silêncio. Mas não está vazia, nunca está. Você pode passar por ela sem notar nada, ou pode escutar o sussurro, sentir o frio súbito, ver uma silhueta na beira da pista. E se parar, só espero que saiba dizer não. A estrada 401 não é apenas um caminho. Para quem passa apressado, é um limiar entre o que está vivo e o que não se foi embora. Douglas e Eleanor tornaram-se parte da névoa, daquelas histórias que a gente prefere contar em voz baixa, para não chamar atenção, para não atrair o olhar errado. Mas a pergunta que fica é simples e profunda. O que você faria se encontrasse a noiva fantasma? Diria não? Ou aceitaria o convite silencioso para viajar para um destino sem volta? Porque, no fundo, há sempre uma parte de nós que quer acreditar no sobrenatural e outra que teme se perder nele para sempre. Se você já sentiu aquela presença inexplicável, ouviu um sussurro sem origem, ouviu uma silhueta que ninguém mais viu, sabe que algumas histórias não terminam no papel. Elas continuam no ar, esperando para serem contadas. Compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. E não esqueça de seguir o canal, ativar as notificações, porque a próxima história pode estar mais próxima do que imagina. Afinal, algumas estradas nunca terminam e algumas noivas nunca descansam.